Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia maravilhoso que o Senhor nos presenteou, né? Neste domingo, nessa manhã de domingo. Vamos estar dando início à nossa escola dominical para que a palavra do Senhor, né, sempre encontre lugar no nosso coração e que vivamos, meu Pai, conforme a sua orientação e obediência, né? E na fé no nosso Senhor. Amém? Então, todos tenham um bom dia. Vamos estar orando, né, para a gente estar dando início à nossa escola. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Sabemos, meu Pai, que o Senhor está conosco, meu Pai, nessa escola dominical, Senhor, meu Deus. Te agradecemos por esse domingo, meu Pai, te agradecemos pela noite de sono que o Senhor nos deste, meu Pai, porque somos dependentes do Senhor para tudo, Senhor. Por isso te pedimos em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a todos os que estão nos assistindo, Senhor meu Deus, a cada família aqui representada, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Senhor, e que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, meu Pai, e que vivamos, meu Pai, conforme ela nos ensina e nos instrui, meu Pai, porque sabemos, meu Pai, que nos Teus caminhos, meu Pai, nós seremos mais que vencedores, nós teremos vida em abundância, meu Pai, e seremos sempre felizes, meu Pai, porque o Senhor é conosco e a nossa alegria vem do Senhor. Por isso nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bem, irmão, dando início à nossa escola dominical, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante na nossa vida, como sempre, né? Para nossa maturidade cristã, né? A gente tem que estar sempre evoluindo e crescendo cada dia mais na palavra, né? Na sabedoria do Senhor, né? Que nós temos que buscar ser semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o nosso tema da nossa escola dominical hoje vai ser somente a verdade, né? Somente a verdade. Nós vamos estar lendo o texto bíblico de Mateus 5, de 33 a 37. Amém? Mateus 5, de 33 a 37. Amém? Mateus 5, de 33 a 37. Amém? O título da minha Bíblia está assim: dos juramentos. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno, né? Então a gente, normalmente, né, a gente também, nós vamos ver pra frente o que a gente tem, jura muito, né? Eu juro por Deus, né? A gente já viu esse termo, né? Juro pela minha vida, né? Então quando a gente vai ver, quando a palavra da nossa é sim, sim, não, não, não há necessidade de juramento, né? Somente a verdade, nada mais que a verdade. Já viu? Todo mundo já viu essa expressão? Né, em filmes, né, que tem júri, né? É a parte da famosa sentença vista em filmes e em tribunais quando alguém se apresenta como testemunha de algum fato. Essas palavras evocam um compromisso assumido com a verdade. E, infelizmente, isso não é prioridade para muitas pessoas, né? Muitas pessoas não levam essa verdade, né? Falar sempre a verdade como prioridade na sua vida. Quer mediante os tribunais, quer nas relações estabelecidas na nossa vida, né? Seja na nossa família, seja na nossa igreja, seja no nosso trabalho, onde estivermos presentes, né? Nós temos um compromisso com a verdade. Na contramão do mundo, Jesus ensina que a verdade é a marca fundamental do testemunho cristão. Então, e é condição necessária para uma vida íntegra. Isso é uma condição para nós termos uma vida íntegra, né? Falar a verdade, antes de ser um compromisso com pessoas, para nós, né, cristãos,
é um compromisso com Deus, né? Então nós temos o quê? Um compromisso com o Senhor de que vivermos na verdade do Senhor, né? E a gente agora eu vou falar uma história para vocês, né? Até muito interessante. É a verdade e a mentira, né? E às vezes se a gente for analisar friamente, né, na conclusão que nós vamos ver aqui, a gente às vezes também é até enganado e às vezes a gente prefere uma coisa do que outra, né? Então a história diz o seguinte: certa vez a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: bom dia, senhorita Verdade. Ao ouvir isso, a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens de chuva e havia pássaros cantando. Ela viu que realmente tratava-se de um bom dia. Então respondeu: bom dia, senhorita Mentira. E a mentira prosseguiu: veja como está calor hoje. Quando a verdade percebeu pela segunda vez que a mentira estava certa, o que ela fez? Relaxou. Então a mentira convidou a verdade para um banho de rio. Despiu-se de suas vestes e pulou na água e disse: venha, verdade, a água está deliciosa. Assim que a verdade, sem suspeitar, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água, vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. Ao constatar o que ocorrera, a verdade, por sua vez, recusou-se a vestir as vestes da mentira. E por não ter do que se envergonhar, saiu a caminhar pelas ruas e vilas totalmente nua. E desde então, né, é por este episódio que, aos olhos de muita gente, é mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua, né? A gente já viu esse termo, né? Então, às vezes, a gente prefere aceitar uma mentira, né, vestida de verdade do que aceitar a própria verdade, né? E a gente vê que, às vezes, as coisas vão nos conduzindo e a mentira, né, vai sempre nos levar para algum lugar, né? Tem a mentira, né? O que quer dizer mentira? É o ato de enganar, de iludir, o ato de mentir. Então, alguém sempre, quando mente, tem algum propósito, tem alguma coisa oculta atrás, né? E a verdade tem o quê? A verdade é sincera, verdadeira, né? Amorosa, né? Que é a coisa claras, as coisas claras, né? Então hoje a gente vai falar sobre essa mentira e essa verdade, né? O texto bíblico dessa lição está inserido na parte do Sermão do Monte, que tem Jesus construindo a ideia da justiça, tomando como base a lei de Moisés e apontando o caminho para aproximar as pessoas de Deus e umas das outras, né? Porque a verdade, além de nos aproximar, falar a verdade, próximo de Deus, nos levar a Deus, o que? Nós vamos estar bem perto das pessoas, né? E vai ter nós vamos ver aqui, credibilidade, né? Vamos ser fiéis, né? Então, naquela época era muito comum fazer o quê? Juramentos, né? O juramento, por ser uma prática comum desde o Antigo Testamento, foi contemplado na lei mosaica. O povo era proibido de jurar o quê? Falsamente. O juramento podia ser uma espécie de promessa solene, uma aliança pronunciada, né? A gente pode ver lá em Gênesis 26:8, né? Lá no início, Gênesis 26:8. Gênesis 26:8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos fariseus, olhando da janela, viu que Isaac... Não, desculpa, eu li errado. É 26:28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então
dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, né? Fez aliança com Abimeleque, Isaac, né? Então a gente vê que era, o juramento era de aliança, era uma coisa séria, verdadeira, né? Ou o apelar para Deus como testemunha da vericidade de uma declaração. Assim, jurar na Bíblia é considerado um ato sagrado e comprometedor. Então, na época, né, a gente vê que era um compromisso, né, era um ato sagrado. Né? Quem já participou, até quando a gente fala de testemunho, igual nós vimos aqui no início, quem já foi numa audiência, alguma coisa assim, uma das primeiras coisas que o juiz pergunta é que se a gente está o quê? Que a gente deve falar a verdade, e se a gente não falar a verdade, a gente vai ser o quê? Presos, né? E a gente vai ver aqui para frente aqui algumas das consequências que a gente deixar de falar a verdade, a gente mentir, o que vai acarretar para nossas vidas, né? Ao aprofundar no significado do juramento, Jesus destaca o valor das palavras autênticas. Dessa forma, o sim deve ser sempre sim e o não sempre não, com coerência e honestidade, independência de se jurar ou não. Se a sua palavra é sim, sim, não, não, não vai ter necessidade de o quê? De eu jurar, né? E o que? O nosso testemunho de vida no dia a dia, as pessoas nos olhando, a nossa palavra vai ser verdadeira e vai ser o quê? Confiável. Né? Não vai ter necessidade de a gente ficar jurando, né? Então, olha como é que a verdade traz o que? Benefícios para a gente, para nossas vidas, traz confiabilidade, né? Às vezes a gente conversa com pessoas, né? Que tem o hábito de mentir, né? Nas próprias coisas que a pessoa fala, a gente já detecta, né? As palavras devem refletir as intenções e pensamentos do que fala. O que passa disso é incoerente e vem do diabo, vem do nosso inimigo, né? Sim, sim, não, não. O que for além disso é maligno, né? O tema, né? Em João 1, de 6 a 9, o autor mostra que estar na luz é andar em verdade. Se eu estou na luz do Senhor, eu tenho que andar onde? Na verdade. Se eu minto, se eu ando na mentira, eu vou estar onde? Né? Vou estar nas trevas, né? Assim, se anula a injustiça. Porém, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ao proferir o Sermão do Monte para uma sociedade que prezava pelo rigor da lei, muitas vezes, de forma injusta, Jesus buscava confrontar e gerar novos valores em cada pessoa, né? Porque as pessoas o quê? Muitas vezes elas faziam o quê? Faziam coisas injustas, né? Falava uma coisa, fazia outra, né? Aquele era uma sociedade inquieta, oprimida e opressora, né? Suas lideranças políticas e religiosas, né? A gente vê que se a gente pegar o nosso dia a dia, hoje, nosso viver, a gente também passa por a gente é oprimido, a gente é opressor. Por quê? Por lideranças, né? Como fala aqui, tanto bíblica quanto religiosas. Por vezes buscava muito mais cumprir as ordens impostas pela lei do que promover o quê? A justiça, né? A misericórdia e a fé na vida das pessoas. Assim, o propósito do Mestre Jesus era apresentar um novo modo de vida, marcado por relacionamentos confiáveis, pautados na justiça e na verdade, e influenciados pelos propósitos do reino de Deus. Né? Quando a gente vê uma pessoa que vive na verdade, fala a verdade, né? Ela não torna assim então um relacionamento, né? Confiável, você pode se abrir, né? Você pode contar suas coisas, você influencia, né? E quando você ouve a verdade também você é influenciado a viver nesse caminho, né? É igual um casamento, né?
onde reina a verdade, né? Que o marido pode contar tudo para sua esposa, a esposa pode contar tudo para o seu marido, não há nada a esconder, né? Porque a gente tem aquele ditado, né? A mentira tem perna curta, né? A mentira tem perna curta e um dia as coisas vão ser o quê? Reveladas, né? E no dia que chegar a gente vai ser o quê? Envergonhado. Então, que nós andemos sempre nesse caminho, né? Amém? Jesus, ele conclui seu ensinamento sobre o julgamento declarando que a palavra da pessoa cristã deve ser sempre o quê? Franca, sincera e digna de confiança. Quando você vive pela palavra e fala pela palavra, então você é franco, né? E vai ser também que digno de confiança. Mais pra frente aqui nós vamos falar sobre franqueza também. Porque muitas pessoas confundem franqueza com, às vezes, até tratar mal, né? A gente vai ver isso um pouquinho pra frente. Se o nosso sim é sim e o não é não, não há necessidade de jurar, porque quem quer que seja, né? Então, por quê? Se eu falo sim é sim, não é não, não preciso jurar para o céu, para a terra, por mim, pela cidade, né? Como a palavra diz, não há necessidade. Em qualquer relacionamento, seja na família, na igreja ou em outros espaços de convivência, precisamos nos pautar na verdade. Isso nos gera o quê? Confiança, credibilidade, refletindo da nossa parte maturidade, né? Crescimento, nós vamos ter o quê? Maturidade, integridade e caráter transformado, né? A gente fala de credibilidade, pensa bem, vamos pegar credibilidade crediário, por exemplo, né? Você pode tentar mentir, mas futuramente você pode enganar, você pode conseguir a coisa que você quer, mas mais cedo ou mais tarde vai se revelar o que você tentou fazer. E quando, nas próximas vezes, por mais que você esteja sendo franco, sendo sincero, sendo verdadeiro, as coisas o quê? Vão ser muito mais difíceis você reconquistar essa confiança, né? A gente em Cristo, nós somos nova criatura, né? Mas a gente tem que andar o quê? Essa nova criatura é viver na verdade. Como pessoas cristãs, falar a verdade, né? E andar na verdade são atitudes que refletem a presença de Cristo em nossas vidas. Eu sou de Cristo, mas eu falo mentira. Eu tento enganar, eu tento levar vantagem com mentiras, né? E nós vemos que a mentira, ela tem sempre a intenção de quê? De enganar, de iludir, né? E às vezes, normalmente, primeiro a gente é iludido, né? Primeiro a gente é iludido para depois a gente cair, né? É igual um golpe, né? Quando a pessoa vai nos dar um golpe, primeiro o quê? Ela vai contar uma mentira. Mas primeiro ela nos ilude. Para o quê? Para a gente achar que é verdade. E depois vem aquela paulada, né? Então, a gente vê isso. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um só corpo. Nós somos o corpo de quem? De Cristo. Cristo é o quê? É verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de mim. Isso é uma exigência da vida cristã, tá, gente? Isso não é como o pessoal usa hoje, né? Isso é negociável. Não, isso é inegociável. Isso é uma exigência para a vida cristã, né? Andar na verdade, no qual não há espaço para mentir, ainda que esta
pareça ser atrativa, né? Como nós falamos assim, a verdade, a mentira vestida de verdade, é uma mentirinha de nada, uma mentira, como diz o pessoal que quer justificar, uma mentira branca, né? A mentira do bem. Quando uma pessoa sustenta uma mentira, geralmente tem em mente que essa ajudará em alguma coisa, em alguma questão. Se você está mentindo, alguma coisa você está encobrindo. Não tem como ser isso, né? Por mais mentir, vamos supor, chega uma pessoa e chama na sua casa. Aí você vira para sua esposa e fala assim, fala que eu não estou. Entendeu? Se ela vai mentir e falar que não está, ela está encobrindo alguma coisa. Está encobrindo o quê? A presença do marido. O marido está. E por que ele está falando que não está? Tem algum motivo também. Então a gente vê como é que as coisas funcionam, né? E ainda vai dar um testemunho. Se amanhã a pessoa falar que, eu fui lá chamar o fulano, ele falou que não estava, estava. Que crente é esse? Olha só o testemunho. E por causa de um negocinho desse tamanhozinho, você perde toda a credibilidade. Quando uma pessoa sustenta uma mentira, né, geralmente tem como em mente que essa lhe passará a ajudar em alguma questão, trazendo algum benefício ou livrando de alguma complicação. Geralmente, o que está por trás dessa escolha são interesses pessoais, de autopreservação, de conseguir mais facilmente algo que seria demorado ou difícil, ou até mesmo de se apropriar de alguma coisa com mais facilidade. Então, às vezes, você quer livrar de alguma coisa, de um constrangimento, alguma coisa assim. Às vezes você quer adquirir uma coisa mais fácil, né? Então, a mentira tem, né? A mentira, independente das suas motivações, pode trazer consigo outros pecados, como trapaça, exploração, maldade, né? Então, sempre tem alguma consequência, tá vendo? Por isso que na nossa vida, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Quando somos incoerentes, cooperamos com a injustiça. Invalidamos a nossa palavra, rompemos os compromissos e alianças, como com a família, como com os amigos e com os irmãos e irmãs na fé. Olha como é que influencia na nossa vida inteira. Com consequência disso, relacionamentos ficam desgastados e surgem desconfianças, feridas, mágoas, tristezas, decepções e coisas semelhantes a essas que fecham o nosso coração, nos trazem culpa e nos afastam de Deus. O principal, o maior problema da mentira é nos afastar de Deus, né? E nós queremos o quê? Estar sempre na presença do Senhor, e isso vai o quê? Nos distanciar. Por mais vantajosa que pareça ser uma mentira, ela nunca valerá a pena. Até porque a Bíblia afirma que sua procedência é maligna, né? Nós não falamos? João 8,44. Então a gente vai ver aqui algumas coisas que o quê? Que a mentira vai trazer para nós. Olha só. Ela é inimiga de Deus. Está lá em Jeremias 23, 25 a 32. Depois quem quiser confirmar, né? É castigada. Está lá em Malaquias 1,14. Ela é detestada por Deus. Provérbios 12, 22. Não escapa impune do seu julgamento. Provérbios 19, 16 a 21 e Salmo 101, 6 e 7. A mentira é maligna, né? Nós falamos, João 8, 44. Não pode fazer parte do meio cristão, né? Colossenses 3, 8 e 9. Pode ser praticada contra o próximo e contra Deus, olha só. Jeremias, Josué 7, 11, né? E outros textos. Ainda sobre a mentira, né? Biblicamente, a mentira é a tentativa de engano contra Deus. E é utilizada, a utilização da frase, seja ela de que natureza for, com a clara intenção de prejudicar alguém inocente. Então, na tentativa de enganar Deus, e a gente o quê? Nunca iremos
enganar ao Senhor, né? Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Aliás, ele conhece nós melhor do que nós mesmos, né? Apoiar-se na mentira revela, além de caráter corrompido, insegurança e até falta de fé. Porque se você tem fé em Deus, para que você vai mentir? Né? Então, até falta de fé. E ainda uma mentira passa como se fosse verdade, sem que ninguém perceba. Mas diante de Deus nada fica oculto. Eu posso mentir para todo mundo, mas para Deus eu nunca vou mentir, nunca vai ficar oculta essa verdade. Pois ele nos conhece, bem como aos nossos pensamentos e intenções. Por mais difícil que seja encarar a verdade, viver de forma transparente traz confiabilidade, respeito, oportunidade de ser ouvido e de se explicar. Além disso, também nos assemelha a Cristo e nos conduz à vida, o que é o mais importante, né? A verdade precisa ser o quê? Sim, precisa da sinceridade para estabelecer. No entanto, a sinceridade não é inimiga o quê? Da gentileza. Nós falamos lá no início da escolinha. A sinceridade no quê? Não quer dizer que eu não tenho que ser o quê? Você não tem que ser gentil. Às vezes nós queremos... Tem pessoas que querem ser tão... Fala que é sincera, mas ofende as pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso, né? Como muitas pessoas afirmam, uma pessoa franca, sincera e verdadeira não precisa ser deselegante ou grosseira ou dizer sua opinião sobre alguma coisa. O compromisso com a verdade exige o quê? Respeito ao próximo e a Deus. Gentileza e sinceridade são completamente o quê? Compatíveis. Eu sou sincero, sou uma pessoa sincera. Eu falo mesmo, mas normalmente eu falo na hora errada, do jeito errado, sem nenhum respeito, sem nenhuma gentileza, mas eu prefiro falar. Aí você o que traz o que? Constrangimento às pessoas, tristeza para as pessoas, né? Porque às vezes é a sua opinião, o seu gosto, mas o gosto seu pode ser, não precisa ser o meu gosto, né? Então a gente tem o que? Tem que estar sempre o que? Buscando a palavra do Senhor para Deus o que? Nos dá sabedoria, para a gente ser sincero, mas também ser o que? Amoroso, né? Agir com sinceridade no amor, né? Além de nos aproximar de Deus, falar e viver a verdade nos aproxima das pessoas. As pessoas querem estar com você, porque eles veem o que? Deus em você. Não é tão bom quando você confia em alguém, né, que você pode chegar e abrir seu coração? É tão importante essa coisa da verdade, essa confiança, porque são poucas pessoas que a gente pode fazer isso. Não que a gente não confie, nem que as outras pessoas falem mentira, mas é uma coisa que muito séria, né? Então a gente tem que andar o quê? Nos caminhos da verdade e buscar a verdade. E nós que somos cartas nesse mundo, lidas, a gente tem que estar o quê? Vigiar e orar sem cessar para quê? Para a gente não tropeçar. E as pessoas o quê? Terem confiança e as nossas palavras ser sempre sim, sim, não, não, né? Porque elas vão nos aproximar de Deus e nos aproximar das pessoas. E se a gente quer ir de fazer discípulos, discípulos são pessoas. E se a gente não se aproximar delas, né? Se a gente, em vez de atrair, a gente repelir as pessoas, como é que nós vamos fazer esse mandamento do Senhor? Relacionamentos baseados na verdade, geram uma convivência muito mais do que sólida, além de trazer a tranquilidade de quem não tem nada a esconder. Quem assim age não precisa fazer o quê? Juramentos. Cristão e cristã maduros sabem o valor da verdade, persistem em seguir com ela e se arrependem quando cedem à tentação da mentira. A mentira também é uma tentação, né, irmãos? Que a gente tem que o quê? A gente tem que resistir. Porque às vezes a gente, até sem pensar, a gente tenta, faz uma coisa, ou vê uma coisa no pensamento, vou dar uma desculpa, vou fazer isso. E a gente tem que o quê? Tem que vigiar.
vigiar, porque a coisa é séria, né? E a gente não pode ficar brincando, né? A gente tem que orar ao Senhor, pedir para o Senhor nos fortalecer, nos dar sabedoria, para quê? Para a gente não cair, né? E a gente tem que buscar a graça do Senhor todo dia, né? Porque senão a gente já teria sido consumido. Amém? E para a gente concluir, irmãos, falar e viver a verdade, mesmo que ela eventualmente nos exponha, assuste ou nos faça sofrer, né, que o nosso medo é esse, né, revela maturidade espiritual, de confiança em Deus, da nossa confiança no Senhor. Se Deus falou para a gente viver na verdade, falar a verdade, a gente vai falar, porque Ele é conosco. Honestidade e sinceridade são características de um cristão, de um cristianismo autêntico, e refletem nosso compromisso com Deus e com Sua palavra. Ter a verdade como marca de um comportamento cristão maduro nos desafia a trabalhar para eliminar as fortuitas mentiras que ainda ocupam a nossa vivência e convivência. Na graça de Deus e em seu amor, encontramos a força para este caminho de superação. Então é na graça e na força do Senhor que nós vamos encontrar esse caminho e essa superação. E para a gente finalizar, vou ler 2 versículos, né? Até já citamos, mas porque a gente, que a gente reflita nele, né? É o Salmo 101:7. Não há de ficar em minha casa, o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos, né? E Provérbios 12:22. Provérbios 12:22. Provérbios 12:22. Os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Amém, irmãos? Então que a gente viva nos caminhos da verdade, buscando cada dia a nossa maturidade cristã, crescer cada dia mais, e essa maturidade só vai vir o quê? Através de nossa dedicação à palavra do Senhor, através da oração, de jejum, né, de ter uma vida o quê? Realmente aos pés do Senhor, né? E confiamos, temos fé que Ele é que nos dá sabedoria e Ele que nos guia os nossos passos. Amém, irmãos? Então, que essa é a palavra de hoje para nossas vidas e que a gente persevere sempre na verdade. E nossa palavra seja sim, sim, não, não, né? E, né, para a gente encerrar, vamos aos avisos, né? Nosso culto, né? Domingo, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, né? Vocês devem estar agendando, né? Agora a nossa cidade está na zona amarela, aumentaram os lugares, né? De 26 agora nós temos 34 lugares, né? Dependendo das famílias, pode até ter mais, mas 34 lugares. Então, meu irmão, se a gente estava reclamando que não tinha como ir na igreja, agora nós temos 34 lugares, né? Tem o álcool lá na entrada, média temperatura, fica distanciamento de 1,5 m, que é a exigência agora. Então, né, nós estamos voltando, né, ao tempo, né? Mas a gente tem que estar sempre o quê? Na presença do Senhor. O nosso culto de oração, aos domingos, às quarta-feiras, né? Às quarta-feiras, 7h30 da noite. A nossa escola dominical Kids, às 8h45, e a nossa escola dominical dos adultos, às 9 horas. Amém, irmão? Todo dia às 7 horas, né? A nossa devocional com o nosso pastor Luiz Carlos Sampinelli, né? É frutífera para a nossa vida, né? Nós teríamos meditando nessas palavras, né? Então a gente tem vários lugares nós podemos ir para ouvir a palavra do Senhor. E além do mais, as nossas células, né? Se você não está participando de uma célula, procure. Qualquer irmão da igreja vai te dar uma orientação sobre uma célula, né? Procure a liderança ou procure o pastor, né? Se você chegar perto de alguém e não sabe, procure. Não, então vamos saber para nós dois participarmos, que é bênção nas nossas vidas. A palavra de Deus
sempre é bênção nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então vamos estar orando para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, Senhor, meu Deus, por essa tua palavra, Senhor. Que ela entre no nosso coração e nós a vivemos, meu Pai, e não só a ouvimos, meu Pai. Porque sabemos, Senhor, meu Deus, que ela nos traz alegria, nos traz paz, nos traz conforto, meu Pai, porque o Senhor cuida de nós. Desejamos a todos, meu Pai, que o Senhor esteja derramando bênçãos, meu Pai, sobre todos que estão aqui nos assistindo, sobre todas as famílias representadas, meu Pai, sobre a nossa igreja metodista em Barbacena, sobre a vida do nosso pastor, meu Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Tenha todos um bom domingo e fiquem com Deus. Tchau.